Lar Santana. O nome em si parece suspirar. Um sussurro de tempos esquecidos. Ergue-se em Ribeirão Preto, um monumento ao que foi, e talvez ao que ainda é. Seus tijolos guardam memórias. Tantas memórias. Construído com esperança, para crianças. As perdidas. Aquelas sem uma mão para guiar. Seu propósito era nobre, puro até. Um santuário, um lugar para recomeços. Ou assim pensavam. O sol da manhã batia em suas janelas, fazendo-as brilhar como olhos cheios de esperança. Mas mesmo naquela época, sombras se agarravam aos seus cantos. Invisíveis, ignoradas. No ano em que abriu, um otimismo silencioso pairava no ar. Risadas de crianças, um som há muito ausente daquele terreno específico, deveriam preencher seus corredores, para espantar o silêncio. Vinham de todos os cantos sofridos, mãozinhas agarrando pertences escassos. Seus olhos arregalados, alguns com medo, outros com uma esperança frágil que começava a surgir. Os fundadores falavam de caridade, de comunidade, de dar a essas jovens almas uma chance de verdade. Eles idealizaram um refúgio, um lugar de aprendizado, um lugar de crescimento, mas alicerces construídos em terras antigas. Às vezes herdam mais do que apenas o solo. Herdam os sussurros da própria terra, as memórias. Por décadas, o Lar Santana cumpriu seu propósito. Viu inúmeras crianças passarem por suas portas. Algumas encontraram novas famílias. Outras cresceram dentro de suas paredes, suas infâncias definidas por suas rotinas, suas alegrias e suas tristezas ocultas. O prédio envelheceu, a tinta descascou, a madeira empenou, mas a missão continuou. A dedicação daqueles que lá trabalhavam era inegável. Lutavam contra a escassez de verbas, contra a lenta decadência do tempo. Lutavam pelas crianças, sempre pelas crianças. Mas a casa em si parecia lutar também. Lutar contra algo invisível. Algo que sempre esteve lá, logo abaixo da superfície. A estrutura era vasta, muitos cômodos, corredores longos, lugares onde uma criança poderia se perder, lugares onde o silêncio podia pesar demais. As paredes eram grossas, absorviam os sons das brincadeiras, os sons do choro, os sons das preces, mas também pareciam se lembrar de cada passo, de cada segredo sussurrado, de cada lágrima derramada no escuro. O orfanato tornou-se um marco, uma referência familiar, embora um tanto sombria, de Ribeirão Preto. As pessoas conheciam seu nome, conheciam sua função, mas poucos conheciam seu coração. Seu coração frio, pulsante. Esse era um segredo guardado lá dentro. As histórias começaram devagar, como um fio de água fria. No início, eram ignoradas. Imaginação de criança. Mentes férteis demais num prédio velho que rangia. Um brinquedo fora do lugar. Uma porta encontrada entreaberta quando tinha sido firmemente fechada. É só o vento, dizia o pessoal. Ou, você deve ter esquecido, querido, mas as crianças sabiam. Elas sentiam. Uma friagem em certos quartos. A sensação de estarem sendo observadas. Suas vozinhas contavam essas coisas. A moça de branco. Eu vi ela perto da escada. Um poderia sussurrar. Outro diria: minha bola rolou sozinha. Não tinha ninguém lá para empurrar. Relatos de testemunhas começaram a surgir. Não apenas das crianças. Funcionários também começaram a vivenciar coisas inexplicáveis. Uma cuidadora, Maria, relatou certa vez: eu estava trancando a ala oeste. Ouvi uma criança cantarolando, uma canção de ninar.
mas todas as crianças estavam dormindo, contadas. O cantarolar vinha de um quarto vazio. Parou quando abri a porta. Seu rosto estava pálido quando contou a história. Suas mãos tremiam. Não eram contos da carochinha. Eram experiências de gente pragmática. Gente que não tinha tempo para assombrações. Até que as assombrações arranjaram um tempo para elas. O prédio parecia estar despertando. Incidentes específicos se tornaram mais frequentes, mais perturbadores. Uma noite, um grupo de meninos mais velhos se desafiou a entrar no porão, um lugar geralmente mantido trancado. Conseguiram arrombar a fechadura simples. O que encontraram, ou o que os encontrou, os fez voltar correndo e gritando escada acima. Falaram de um frio cortante, de uma sensação de tristeza imensa, de um sussurro que parecia chamar seus nomes. Era como gelo. Um menino, João. Gaguejou mais tarde, como se alguém tivesse soprado gelo na minha nuca. Mas não tinha ninguém lá. Ninguém. Nunca mais chegaram perto do porão. A fechadura foi trocada, mas o medo permaneceu. A natureza desses primeiros incidentes era sutil, muitas vezes auditiva, ou um vislumbre fugaz, uma sombra de rabo de olho, o cheiro de perfume antigo num quarto onde perfume algum havia sido usado. Não eram atos agressivos. Ainda não. Eram mais como lembretes, leves cutucões de um outro mundo, como se algo dentro do Lar Santana quisesse ser conhecido, quisesse ser reconhecido. A equipe tentava manter uma sensação de normalidade, pelo bem das crianças, mas uma corrente de inquietação começou a fluir pelo velho orfanato. Uma admissão silenciosa de que talvez, apenas talvez, eles não estivessem sozinhos. As paredes tinham ouvidos, e às vezes sussurravam de volta. Entre as almas dedicadas que serviram no Lar Santana, um nome se entrelaçou com suas sombras mais profundas: Irmã Maurina. Era uma figura de bondade gentil, ou assim contavam as histórias no início. Dedicada às crianças, sua vida era o orfanato. Seus dias eram dedicados a cuidar das necessidades delas, remendar roupas, aliviar febres, enxugar lágrimas. Diziam que ela tinha uma ligação especial com os menorzinhos, os mais vulneráveis. Sua presença serena era um conforto para muitos, um pequeno farol de luz em suas vidas frequentemente turbulentas. Movimentava-se pelos corredores como uma prece silenciosa, sempre presente, sempre observando. Mas a história da irmã Maurina tomou um rumo sombrio, um fim trágico. Gap 2. Os detalhes são nebulosos, envoltos nas brumas do tempo e em sussurros abafados. Alguns dizem que foi um acidente terrível, lamentável, dentro dos terrenos do orfanato. Outros insinuam algo mais sinistro, um desespero profundo demais para suportar. Uma solidão que nem mesmo o riso das crianças conseguia dissipar. Um boato persistente fala de uma queda no velho poço do pátio, um lugar já temido por alguns. Se foi um passo em falso no escuro, ou um ato deliberado nascido de um coração partido, o resultado foi o mesmo. Irmã Maurina se foi. Sua vida, extinta cedo demais. Sua morte lançou uma sombra longa e fria sobre o Lar Santana. As crianças choraram. A equipe chorou. O próprio prédio parecia afundar ainda mais em sua própria melancolia. As circunstâncias de seu falecimento tornaram-se assunto de especulação discreta. Ela era infeliz? Carregava algum fardo secreto? Os registros oficiais foram breves, clínicos. Não capturaram a tristeza, o medo, as perguntas que pairavam no ar como um arrepio.
Seu quarto ficou trancado por um tempo, como se para selar a tragédia. Mas algumas coisas não podem ser contidas por uma simples fechadura e chave, especialmente um espírito ligado a uma tristeza tão profunda. O fim trágico da irmã Maurina marcou uma mudança na atmosfera do lar Santana. Os sussurros sutis pareceram ficar mais altos. Os vislumbres fugazes tornaram-se mais nítidos. Era como se sua partida tivesse aberto uma porta entre mundos. Sua devoção ao orfanato em vida, diziam alguns, havia se transformado em um tipo diferente de apego na morte. Uma vigília eterna. A tristeza que marcou seus últimos dias parecia infiltrar-se na própria estrutura do prédio. Sua história tornou-se um conto de advertência, uma lenda triste sussurrada pelas crianças e uma fonte de pavor crescente para aqueles que sentiam sua presença. A freira gentil. Agora, um espírito inquieto. Após a trágica partida da irmã Maurina do mundo dos vivos, sua presença não deixou verdadeiramente o lar Santana. Ela apenas mudou, transformou-se, tornou-se outra coisa, algo mais frio, mais persistente. Funcionários e crianças começaram a relatar encontros que pareciam profundamente pessoais, como se o espírito da freira falecida estivesse tentando se comunicar. Ou talvez, simplesmente continuar suas rotinas. Seus deveres terrenos, mesmo na morte. O frufru de um hábito ouvido num corredor vazio. O leve aroma de cera de abelha e rosas. Seus favoritos, pairando pelos cômodos que ela costumava frequentar. Eram seus cartões de visita, sua assinatura etérea. Muitos acreditam que seu espírito é particularmente atraído pelas crianças, especialmente aquelas que estão tristes ou solitárias, assim como ela era em vida. Algumas crianças menores falavam de uma senhora triste, de branco, que se sentava ao lado de suas camas à noite. Não as assustava, mas enchia o quarto com uma sensação quase palpável de melancolia. Ela só olha. Uma garotinha disse uma vez a uma cuidadora, com a voz baixinha. Ela não diz nada, mas os olhos dela são tão tristes. Esses encontros eram frequentemente acompanhados por uma queda brusca de temperatura, um frio que não tinha nada a ver com o clima, um frio de arrepiar até os ossos. Sua aparição, ou o que muitos acreditavam ser ela, era mais frequentemente avistada nas partes mais antigas do prédio. A ala oeste, onde seu pequeno quarto ficava. A capela, onde passava incontáveis horas em oração. E perto do local de sua morte, o velho poço. Testemunhas descreviam uma figura alta e esguia, frequentemente vista de costas, ou como uma forma fugaz na visão periférica, de rabo de olho, sempre silenciosa, sempre tristonha. Eu a vi perto da porta da capela. Um homem da manutenção afirmou certa vez, com a voz baixa, claramente como a luz do dia. Aí ela simplesmente sumiu, como fumaça. Mas a tristeza, cara, ficou. Senti o dia todo. As manifestações atribuídas à irmã Maurina raramente eram agressivas, mais tristes, mais perdidas. Era como se seu espírito estivesse preso num ciclo de sua vida anterior e de seu fim trágico. A sensação de sua presença era um lembrete constante das dores ocultas do próprio orfanato, das tristezas não ditas. Sua história e sua assombração subsequente tornaram-se parte integral da tapeçaria sombria do lar Santana. Um fio de tristeza tecido em suas próprias fundações. A freira gentil, agora uma guardiã espectral. Ou talvez, uma prisioneira, para sempre ligada ao lugar que serviu. E ao lugar onde morreu. Seção 5.
Arrepios das profundezas. Os segredos do poço antigo. O poço ficava no pátio. Um círculo escuro na terra ressequida. Pedras antigas, cobertas de musgo. Suas profundezas eram um mistério. Uma garganta negra levando ao desconhecido. Muito antes do fim trágico da irmã Maurina, o poço já era um lugar de inquietação. As crianças eram advertidas para ficarem longe dele. Sua borda estava desmoronando. Sua água, se é que restava alguma, certamente estava parada, imprópria. Mas o medo que inspirava ia além das preocupações práticas. Parecia antigo, um lugar onde segredos eram jogados e guardados para sempre. O ar ao redor sempre parecia um pouco mais frio. A luz do sol, um pouco mais fraca. Após a morte da irmã Maurina, o poço tornou-se o epicentro de grande parte da especulação paranormal. Se seu espírito permanecia, muitos acreditavam que este era seu ponto de ancoragem. O local de seus momentos finais. O lugar onde sua tristeza estava mais concentrada. Relatos de sons estranhos emanando de suas profundezas tornaram-se comuns. Choro baixo. Um suspiro lúgubre carregado pela brisa. Às vezes, um leve som de água batendo, como se algo, ou alguém, tivesse perturbado a água parada lá no fundo. Se você fica perto dele por muito tempo, um velho zelador disse uma vez, e você sente, como se estivesse te puxando, querendo que você olhe para baixo, para se juntar ao que está lá dentro. Ninguém se atrevia a olhar muito de perto para dentro do poço, especialmente depois de escurecer. Lendas cresceram ao seu redor, contos de outras coisas perdidas em seu abraço sombrio, objetos perdidos, esperanças perdidas, talvez até outras almas perdidas. Alguns afirmavam ver uma luz fraca bruxuleando no fundo de seu fosso em noite sem lua. Um brilho pálido, etéreo. Outros juravam que sentiam uma mão fria e úmida roçar neles se aventurassem perto demais de sua borda coberta de musgo. O poço era mais do que apenas uma característica da paisagem. Era uma ferida na terra. Um canal direto para a tristeza que permeava o Lar Santana. Investigadores do paranormal, aqueles corajosos ou tolos o suficiente para explorar a reputação assombrada do Lar Santana, sempre se concentravam no poço. Traziam seus equipamentos, seus medidores, seus microfones sensíveis, e sempre gravavam algo. Leituras anômalas, quedas de temperatura inexplicáveis, vozes fracas, desencarnadas, capturadas em áudio, fracas demais para decifrar, mas inegavelmente presentes. O poço guardava seus segredos com força, sussurrava sobre tragédia, irradiava uma frieza que se infiltrava nos ossos, um lembrete constante e arrepiante da escuridão que jazia logo abaixo da superfície do velho orfanato. Esperando, sempre esperando. Seção 6. Sombras nas vigas. O domínio sombrio do sótão. Se o poço representava a tristeza vinda de baixo, o sótão era sua contraparte no alto. Um espaço vasto e escuro, estendendo-se por todo o comprimento do prédio principal, cheio dos detritos de décadas. Móveis quebrados, brinquedos descartados e registros antigos cobertos por uma espessa camada de poeira. A luz do sol lutava para penetrar nas janelas encardidas, deixando a maior parte do sótão em uma penumbra perpétua, ou completa escuridão. O ar lá em cima era pesado, sufocante. Cheirava a mofo, a coisas esquecidas e a algo mais. Algo indefinível. Algo vigilante. Este não era um lugar para quem tem coração fraco. O acesso ao sótão era geralmente restrito,
Uma escada estreita e rangente levava a uma única porta pesada, frequentemente mantida trancada. Mas fechaduras, como sempre, pouco impediam os curiosos ou o infeliz funcionário encarregado de recuperar algum item há muito perdido. Aqueles que se aventuravam no sótão falavam de uma atmosfera opressora, uma sensação de não serem bem-vindos, de estarem invadindo. Passos ecoavam de forma perturbadora no assoalho empoeirado. Cada rangido do velho prédio parecia amplificado, aumentado, como se o próprio sótão estivesse vivo, respirando e ciente da sua presença, observando você das sombras profundas entre as vigas. Sons estranhos eram comuns no sótão, o arrastar suave de objetos invisíveis. Ruídos de algo se movendo rapidamente, como se pequenas criaturas, ou outra coisa, estivessem se movendo fora do campo de visão. Sussurros, fracos demais para entender, pareciam se entrelaçar no ar parado. Alguns relatavam ouvir o que parecia ser crianças brincando, risadas fantasmagóricas, o quicar de uma bola imaginária. Mas quando chamavam, ou iluminavam com uma lanterna, não havia nada. Apenas silêncio, e a poeira densa e sufocante. Esses sons de brincadeira, num lugar tão desolado, eram talvez os mais perturbadores de todos. Uma zombaria cruel da vida que um dia preencheu os cômodos abaixo. Objetos também eram conhecidos por se moverem, não de forma dramática, mas sutilmente. Uma boneca encontrada em uma posição diferente. Uma pilha de livros velhos, ligeiramente desalinhada, como se mãos invisíveis estivessem arrumando, ou talvez procurando algo. Pontos frios também eram predominantes aqui. Bolsões de ar gelado que se materializavam e desapareciam sem motivo. O sótão do Lar Santana era um repositório de mais do que apenas tralha velha. Era um lugar onde o passado se sentia intensamente presente, onde as sombras dançavam, e onde o silêncio era frequentemente quebrado pela sugestão perturbadora de que você não estava sozinho. Nunca verdadeiramente sozinho. Não lá em cima. Não no escuro. Seção 7. Fenômenos fantasmagóricos. Vozes, objetos e toques gelados. Além das assombrações específicas atribuídas à irmã Maurina, ou do pavor localizado do poço e do sótão, o Lar Santana pulsava com um espectro mais amplo de fenômenos paranormais. Eram as assombrações do dia a dia. O zumbido baixo e constante do sobrenatural que permeava a vida dentro de suas paredes. Vozes desencarnadas eram frequentemente relatadas, às vezes chamando nomes, às vezes resmungando de forma ininteligível. Uma ex-cozinheira jurava que frequentemente ouvia uma voz sussurrar: "Está queimando", quando estava perto do fogão antigo, mesmo quando ele estava frio. Ela aprendeu a ignorar, ou tentar. Mas a inquietação nunca desapareceu completamente. Persistia. O movimento de objetos era outra ocorrência comum. Não apenas no sótão. Portas rangiam ao abrir ou batiam com força em dias sem vento. Talheres chacoalhavam nas gavetas da cozinha. Pequenos objetos pessoais sumiam, apenas para reaparecer em lugares estranhos e inesperados dias depois. Uma cuidadora relatou ter visto o desenho de uma criança levantar de uma mesa e flutuar suavemente até o chão, como se solto por uma mão invisível. Não havia corrente de ar, ela insistiu. As janelas estavam fechadas. Simplesmente flutuou. Esses eventos eram muitas vezes fugazes, rápidos, fazendo as testemunhas duvidarem de seus próprios sentidos. Mas aconteciam com muita frequência, com muitas pessoas. Pontos frios eram uma assinatura da assombração do Lar Santana. Manchas súbitas e localizadas de frio intenso,
mesmo nos dias mais quentes do Brasil. Esses bolsões gelados podiam aparecer em qualquer lugar. Nos corredores, nos dormitórios, no meio de um quarto. As pessoas entravam neles e tremiam incontrolavelmente, a pele arrepiada. Então, tão subitamente quanto surgiam, o frio desaparecia, substituído pela temperatura ambiente normal. Não eram meras correntes de ar. Eram muito específicos, muito intensos. Como atravessar uma parede invisível de gelo. Um toque arrepiante do outro lado. Um lembrete do invisível. E havia também a sensação constante de estar sendo observado. Quase todos que passavam um tempo significativo no Lar Santana relatavam isso. Uma sensação de formigamento na nuca. A sensação de olhos perfurando você de uma porta vazia ou de um canto escuro. Era uma presença constante e enervante, especialmente quando se estava sozinho. Essa sensação de ser observado era talvez o aspecto psicologicamente mais desgastante da assombração. Desgastava os nervos, alimentava a paranoia, fazia o silêncio do velho prédio parecer pesado, denso, como se a qualquer momento o observador fosse sair das sombras e se revelar. Seção 8. Um futuro perturbado. Restauração e inquietação crescente. Anos se passaram. O Lar Santana eventualmente fechou suas portas como orfanato. As crianças seguiram em frente. A equipe se dispersou. O prédio caiu em desuso. Um monumento silencioso e decadente ao seu passado. O mato sufocava o pátio. Janelas estavam quebradas. A poeira cobria tudo como uma mortalha. Por um tempo, foi esquecido por muitos. Deixado para seus fantasmas e suas memórias. Mas uma estrutura tão proeminente, numa cidade em crescimento como Ribeirão Preto, não poderia permanecer abandonada para sempre. Eventualmente, conversas começaram. Sussurros de um novo propósito, de reforma, de trazer o Lar Santana de volta à vida. Ou assim esperavam os planejadores. Notícias de um projeto de restauração planejado começaram a circular. O velho prédio receberia uma nova chance. Talvez um centro cultural. Ou repartições municipais. Os detalhes eram vagos no início, mas a intenção era clara. O Lar Santana seria limpo, reparado, modernizado. Para alguns, era uma boa notícia. Uma chance de preservar um prédio histórico, de apagar o estigma de sua reputação assombrada, de transformar um lugar de tristeza em algo positivo para a comunidade. Eles viam progresso, viam potencial, viam um futuro livre do fardo do passado. Mas nem todos compartilhavam dessa visão otimista. Longe disso. À medida que os planos para a restauração se solidificavam, uma sensação de inquietação começou a se espalhar entre os moradores locais, especialmente aqueles que conheciam as histórias, aqueles que viveram perto do Lar Santana ou cujas famílias tinham ligações com seu passado. Eles se lembravam dos sussurros, dos contos da irmã Maurina, dos relatos arrepiantes de atividade paranormal. Não deveriam mexer lá. Uma senhora idosa, que cresceu por perto, teria dito: certos lugares é melhor deixar quietos. Alguns espíritos não gostam de ser incomodados. Suas palavras ecoavam um sentimento compartilhado por muitos. Um medo profundo de que a reforma não purificaria o prédio, mas despertaria algo adormecido. A perspectiva de trabalhadores da construção perturbando o velho poço, derrubando paredes no sótão, mudando a própria estrutura do lugar onde tanta tristeza se infiltrou. Isso encheu muitos de uma sensação de desconforto, quase pavor. Os espíritos,
se realmente existissem, reagiriam bem a tal intrusão? Ou a perturbação liberaria algo mais potente, mais malévolo? Os avisos começaram como murmúrios. Depois ficaram mais altos. A restauração não era apenas sobre tijolos e argamassa. Era sobre perturbar um lugar com uma alma profundamente atormentada. Um lugar que muitos acreditavam ainda estar muito ocupado. E muito ciente. Seção 9. Atendendo aos avisos. A sombra perene do Lar Santana. Os avisos da comunidade local não nasceram de mera superstição. Vinham de um lugar de experiência vivida. Ou, pelo menos, de gerações de histórias transmitidas. Histórias que se enraizaram na consciência coletiva de Ribeirão Preto. Meu avô trabalhou lá, por pouco tempo, um homem compartilhou com a voz baixa. Ele dizia que o lugar tinha uma tristeza que dava para sentir no gosto. Ele sempre dizia: não se mexe em vespeiro. Essa reforma? Estão mexendo em tudo. Esse sentimento era comum. A crença de que o passado não era verdadeiramente passado, que ele permanecia tangivelmente dentro daquelas paredes em decomposição, e exigia respeito, ou no mínimo, cautela. Os moradores falavam de um certo peso que ainda pairava sobre o Lar Santana. Mesmo em seu estado dilapidado, uma sensação palpável de tristeza, de presenças invisíveis. Alertavam que o ato físico da reforma, o barulho, a poeira, o demolir e reconstruir, poderia ser visto como uma profanação pelas entidades que ainda chamavam o orfanato de lar. Você não pode simplesmente pintar por cima de uma assombração, dizem que um velho padre teria dito. Não pode simplesmente instalar janelas novas e esperar que a escuridão vá embora. Às vezes, a escuridão está nas próprias pedras, no próprio solo em que se ergue. Suas palavras tinham peso nas conversas ansiosas. A reforma que se aproxima, portanto, é vista com uma mistura de esperança e apreensão. Esperança por um marco renovado. Apreensão pelo que pode ser despertado. As novas luzes banirão as velhas sombras? Ou irão apenas iluminar os espíritos inquietos com mais clareza? As histórias da irmã Maurina, de vozes em quartos vazios, de objetos se movendo sozinhos, das profundezas arrepiantes do poço e da escuridão opressora do sótão. Essas não são facilmente esquecidas. Estão tecidas na identidade do Lar Santana, tão parte de sua história quanto as crianças que um dia abrigou. Enquanto as escavadeiras se preparam para avançar, enquanto os arquitetos finalizam seus projetos, uma pergunta paira pesada no ar de Ribeirão Preto. O que será dos ecos do passado? Irão se apagar em silêncio? Ou gritarão mais alto do que nunca? O Lar Santana está à beira de um novo capítulo, mas os avisos dos moradores servem como um lembrete arrepiante. Alguns lugares guardam seus segredos. Alguns espíritos se recusam a descansar. E às vezes, o passado não está morto. Nem sequer é passado. Está esperando. Apenas esperando. Que alguém perturbe seu sono intranquilo. E o velho orfanato tem dormido por muito, muito tempo.